Olá, alunos. É, Na aula de hoje vamos continuar falando sobre o assunto sobre funções. O tema da aula de hoje vai ser taxa média de variação da função afim. Me chamo Camila e vamos dar continuidade às nossas aulas. Taxa média de variação da função afim. A taxa de variação de uma função afim nada mais é do que a razão entre a variação do eixo y e a variação correspondente do eixo x. Dessa forma, para calcular o coeficiente angular de uma função afim, conhecendo apenas o gráfico dessa função, basta seguir os seguintes passos. Olha só. A gente falou sobre função afim, né, sobre seus coeficientes, como identificar que uma função é crescente ou ela é uma função decrescente. Mas a gente consegue fazer isso com uns pontos já conhecidos. Aqui a gente vai ver como fazer isso apenas com gráfico. Primeiro passo. Observe se a reta é crescente ou decrescente. E aí, essa reta aqui é azul. Ela é crescente. A reta que vemos acima é crescente. Dessa forma, sabemos que seu coeficiente angular é um valor positivo, porque a gente viu quando o coeficiente angular é aquele númerozinho que acompanha o x. Caso a reta deste exemplo fosse decrescente, saberíamos que o seu coeficiente angular seria negativo, a menor que zero. E assim seria necessário acrescentar o sinal negativo ao final do cálculo. O segundo passo. Escolha quaisquer números do gráfico. Qualquer dois pontos. Você pode, aqui eu escolhi dois específicos, mas você pode escolher qualquer ponto. Aqui eu escolhi o 2 e o 5 e o 0 e o 1. Percebe-se? Nesse exemplo, escolhemos os pontos 0, 1 e 2, 5. Mas poderíamos ter optado por qualquer outro dois pontos da reta, da função do primeiro grau. A taxa de variação é sempre constante, de forma que o coeficiente angular pode ser calculado a partir de qualquer região do gráfico. Ou seja, o coeficiente angular ela pode ser calculada de qualquer região, então, não é necessariamente um ponto certo, eu posso escolher qualquer ponto. Terceiro passo. Identifique qual é a variação do eixo y e qual é a variação do eixo x. Entre os dois pontos escolhidos, obtenha a razão entre os dois. Aqui o gráfico. Analisando o gráfico, podemos perceber que a variação dos eixos x e y entre os pontos escolhidos é respectivamente 2 e 4. Isso porque no eixo x, aqui o eixo x, saímos do ponto zero e chegamos no ponto 2. Então, a gente andou duas coisas. Duas unidades. A gente percorreu duas unidades, saindo do zero e chegando ao 2. E na variação y, no eixo y, saímos do 1, que foi o ponto que a gente pegou, e chegou no 5. Então, a gente percorreu 4 unidades. Isso? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Que é a variação do eixo y? 4. E a variação de x? 2. Então, o coeficiente A vai ser essa relação, essa razão entre esses dois valores, que 4 dividido por 2 dá igual a 2. Percebe-se que 2 é positivo, ou seja, a reta é crescente. Então, a gente achou o coeficiente angular nesse cálculo. O coeficiente angular quando dois pontos de uma reta são conhecidos. Eu sei quem é o x1, sei quem é o y1. Sei quem é o x2, sei quem é o y2. Então, a formulazinha seria y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Foi o que a gente fez ali. Dá 2. O coeficiente angular quando dois pontos de uma reta são conhecidos. Quando pelo menos dois pontos de uma reta são conhecidos, fica ainda mais fácil determinar o seu coeficiente angular. Basta utilizar a fórmula apresentada no quadro acima. Um dos pontos conhecidos terá coordenadas x1 e y1 e o outro terá coordenadas x2 e y2. Um detalhe importante nesse caso é que o cálculo do coeficiente angular
pode ser feito de duas formas diferentes. No caso do exemplo, consideramos que o ponto P teria as coordenadas x1 e y1. E o ponto Q, x2 e y2. Vamos refazer o cálculo considerando que o ponto Q terá coordenadas x1 e y1 e que o ponto P terá as coordenadas x2 e y2. Fique de olho no resultado desse cálculo. Aí, ó, ele pegou dois pontos. Primeiro ponto, 2 e 5. Segundo, 0 e 1. Usando aquele exemplozinho lá do quadro. Y2, quem é Y2? É 1. Y1 é 5. Quem é X2? É 0. E quem é X1? É 2. Fazendo as continhas, 4 dividido por 2 dá 2. O coeficiente angular quanto o ângulo de inclinação da reta. Está aqui o gráfico. Eu quero saber o coeficiente angular através da inclinação da reta. O coeficiente angular conta o ângulo e a inclinação da reta. Ou seja, eu quero descobrir esse ângulo formado pela inclinação da reta, do ângulo conhecido. Até agora, apesar de sabermos que o coeficiente angular A está intimamente ligado ao ângulo que é a reta, o gráfico da função afim forma em relação ao eixo y. Pensamos nele apenas como um valor real. Não envolvemos ângulos no assunto. Mas a verdade é que toda vez que conhecemos dois pontos de uma reta, podemos concluir que ali há um triângulo retângulo. As medidas dos catetos deste triângulo retângulo são a variação de x e y. Ou seja, toda vez que a gente escolheu dois pontos numa reta, ali está o triângulo retângulo. E forma um ângulo. Aqui, ó. Que é o XB, aqui, ó. XA, XB. Isso aqui é a variação, certo? Ora, se as medidas dos catetos opostos adjacentes são ângulos de inclinação, a redação conhecida. É claro que podemos encontrar o ângulo alfa através da razão trigonométrica da tangente. A tangente é igual à variação de y dividido pela variação de x, que é igual a yb menos ya e xb menos xa. E aí, qual é o coeficiente angular da reta assim, ó? Muito simples. Basta descobrirmos qual vale a tangente do ângulo de 45 graus. Conforme essa ideia, vamos voltar nossa atenção à reta que utilizamos para calcular o coeficiente angular. Diversas vezes nesse texto. Qual será o valor do ângulo de inclinação alfa? Sabemos que o coeficiente angular que encontramos é igual a 2. Nesse caso, basta aplicarmos a tangente inversa e o coeficiente angular. Que vai dar a tangente inversa de A, tangente de 2, é 63,43 graus. Que é essa tangente aqui. Pois é, essa foi nossa aula sobre a taxa de variação da função afim através do gráfico.